família angolana, sejam bem-vindos à nossa primeira edição do nosso programa FUPA TV. O nosso programa estará a decorrer por via online, o mesmo tem como objetivo entretenimento. Vamos falar de cultura, vamos falar de desporto, da juventude e etc. Para estarem ligados ao nosso programa, é só seguirem-nos no nosso Facebook ou no nosso YouTube, FUPA TV. É o mesmo nome, não muda. Ou então, sigam-nos no WhatsApp, que é o 933 20 29 e 66. Sendo um programa ligado à cultura, desporto e juventude em si, temos como estreia o nosso primeiro convidado de honra, que é o Sr. Mário Zango. É o diretor municipal do turismo, cultura, tempos livres, juventude e esporte do município do Uau. Boa tarde, Sr. Diretor. Muito boa tarde, caríssima apresentadora do programa FUPA TV. Muito boa tarde também aos caros internautas que nos acompanham por via YouTube, Facebook, WhatsApp e todos aqueles que estão atentos à situação da cultura do município. Saudações. Muito obrigada. Recebemos de bom grado. E por outra, queremos agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Agradeço pelo convite de iniciativas jovens como esta de FUPA TV. São iniciativas como estas que vão elevar a capacidade criativa da juventude ao nível do município e não só. E são iniciativas como estas que precisamos dar cara como figuras que estão preocupadas com a elevação e o desenvolvimento da cultura no município. Eu quero vos desejar felicitações por esta iniciativa e estamos convosco. Muito obrigada. Visto que o nosso primeiro convidado é o diretor da Cultura, Juventude e Desporto do município do Uau, hoje vamos falar de assuntos relacionados a esses mesmos setores cá do município. Bem, diretor Mário, a nível da cultura, na vertente da música, do esporte do município, estamos a um bom caminho ou falta alguma coisa? De facto, é uma pergunta muito pertinente. Eu gostava, antes de responder esta pergunta, acerca da realidade da cultura em termos de música e da prática desportiva ao nível do município. Primeiro, fazer uma nota introdutória que é muito importante levarmos ao conhecimento da nossa juventude e não só. Falarmos da cultura. Não podemos circunscrever a cultura numa única vertente da arte. A cultura envolve vários campos, desde a nossa manifestação, desde a língua, desde a nossa interação, desde a nossa identidade e outros elementos que envolvem o setor cultural. Por isso, é muito miniatura resumirmos a situação da cultura, que é muito abrangente em vários setores, simplesmente pela música e o desporto. Mas por se tratar de setores que envolvem a dinâmica da juventude, que é a música e o desporto, eu quero trazer aqui uma informação muito importante que pode agradar a juventude. Nós auscultamos todos os jovens ao nível município e encontramos uma grande dificuldade por parte da juventude. Juventude não tem equipamento, não tem campo organizado, e nós, ao nível da administração municipal, já fizemos aquisição de equipamentos, bolas, redes, todo aquele material desportivo que vai beneficiar as equipes. E constituímos uma associação municipal de desportos, mas são todos os desportos, e cada associação desportiva tem o seu coordenador da modalidade desportiva. E nós estamos na fase de inscrições para todas as equipas, de modo a que essas equipas beneficiem dos apoios que nós já temos para si. Muito obrigado, diretor Mário. Então, isso significa que, em termos de cultura, na vertente do esporte, da música, estamos num excelente caminho. Num excelente caminho. Só para reforçar um ponto que eu me esqueci anteriormente. Os jogadores, quer no campo de basquetebol, estamos a preparar uma série de formações que vamos direcionar às equipas desportivas. Quando eu me refiro do desporto, é no seu todo, prática desportiva. Nós temos apoios direcionados para os jovens, mas os jovens precisam também nos apoiar com a sua organização em si. Vai haver prêmios para esta equipa desportiva, isso está garantido. Já submetemos ao programa municipal de apoio às equipas desportivas
já foi aprovado o programa pela excelentíssima administradora municipal, com muito agrado. Uma senhora que gosta muito do desporto, e isso vos garanto que podem ficar tranquilos, que a responsabilidade do arranque do campeonato está apenas na responsabilidade das equipas se inscreverem por parte da associação, e a associação em si vai lançar a data apropriada para o arranque do campeonato. Quanto a isso, podem ficar descansados. Esse é o nosso objetivo também. Obrigada, diretor Mário. Bem, falou-se do desporto, falou-se principalmente do futebol 11, que está num caminho já avançado. A pergunta é, diretor Mário, por que no município de Luau só o futebol 11 se faz sentir? Não a prática de handebol, basquetebol, entre outros? Sim, a pergunta é muito assertiva, e nós ouvimos que vocês pesquisaram profundamente quanto a esta prática desportiva. Não é bem assim, é simplesmente o futebol 11 que se faz sentir ao nível do município. Nós encontramos uma grande dificuldade. A prática desportiva, as modalidades desportivas que estão em ação são as modalidades desportivas com as condições estruturais disponíveis ao nível do município. Quer dizer, por exemplo, a prática desportiva do basquetebol é uma prática desportiva que exige o apetrecho e a disposição de infraestrutura para o efeito muito avançado. Mas não ficamos assim. Nós, quando entramos, sugerimos e abraçamos a iniciativa, por exemplo, da construção do campo multiuso, que infelizmente, através de impasses condicionantes quanto à sua continuidade do acabamento, estamos paralisados. Mas temos uma boa notícia, que desde em breve teremos o arranque do acabamento daquela infraestrutura. Temos aqui ao nível do município a prática de capoeira, temos jovens que praticam taekwondo, temos jovens que praticam futebol. Só que a prática desportiva do basquetebol não oficializamos ao nível da direção, porque só tem uma equipa que faz a prática desportiva. Só com a formação que nós vamos proporcionar a esses jovens é que vamos criar diferentes equipes para direcionarmos nas áreas onde nós achamos que haverá condições para a prática desportiva. Sobretudo com o acabamento do jardim infantil, que dispõe uma área da prática desportiva do futsal, que anteriormente também foi uma prática, e uma parte que será da prática do basquetebol. Temos, por exemplo, o acabamento do Instituto Técnico Agrário, que tem um campo multiuso que pode ser útil para o apoio do basquetebol, e o próprio multiuso em si. Então, a prática desportiva das outras modalidades depende muito da disposição das infraestruturas para o efeito. E nós estamos a trabalhar de modo que haja condições para ampliarmos a prática desportiva em diversas modalidades. Obrigado pela resposta do nosso senhor diretor. Senhor diretor, quanto a atuações culturais, verificamos mais músicas tradicionais e raramente os cantores modernos. Qual é o parecer do senhor diretor a respeito dessa situação? Muito obrigado. Eu, de facto, tenho estado muito coerente quanto a esse assunto. Não existe coação quanto à iniciativa artística. Nós temos a noção que existem jovens que fazem várias modalidades musicais. Nós não podemos coagir um grupo de fazer um estilo musical que agrada ou que desagrada um público-alvo. Agora, a vontade de ouvir depende muito dos que precisam ouvir. Mas para nós, acolhemos a todos. E é necessário que haja grupos de jovens, realizadores de eventos que congreguem várias modalidades musicais, de modo a que todos os jovens sintam-se satisfeitos em termos de atuação. Já os músicos também devem ser criativos. Não é a direção municipal que deve realizar um evento para o músico. O músico é que deve proporcionar, é que deve criar eventos onde as pessoas vão apreciá-lo. Mas quanto aos eventos realizados pela administração municipal, é a administração municipal que solicita, dependendo do gênero do evento. Por exemplo, queremos falar, de autoridades tradicionais. O público-alvo para o tipo de música que nós vamos convidar é o público-alvo que quer ouvir músicas tradicionais. Imagine que vamos ter um encontro da juventude. O público-alvo para o gênero musical são músicas juvenis.
Então, os próprios jovens que devem ser criativos em termos de realização de eventos e não a direção municipal. A direção municipal não realiza evento para congregar jovens. Muito obrigada, diretor. Bem, visto que a direção municipal tem acompanhado os fazedores de arte cá no município, será que esses fazedores de arte têm recebido o apoio da direção municipal? Bem, tal como eu disse anteriormente, acerca dos apoios, nós estamos na fase de organização dos artistas. É muito incoerente apoiar a quem a direção ainda não atribuiu um documento que identifica sendo artista. Então, a primeira fase, nós estamos a trabalhar e estamos a convidar agora a todos os jovens que são artistas e não só, para que possam se inscrever, quer dizer, os artistas plásticos, os artesãos, os artífices e os músicos e todos os artistas e toda a arte em geral, que adiram à Associação Municipal da Cultura para se inscrever. Porque nós solicitamos à Associação Municipal da Cultura as listas definitivas dos nossos atores culturais, de modo a que possam beneficiar o apoio direto. Este apoio, nós tivemos uma auscultação com a Associação Municipal da Cultura, de modo a identificarmos que tipo de apoio é que os artistas precisam. Nós identificamos que, quanto aos músicos, precisamos, por exemplo, pagar a uma produtora musical a gravação de 3 ou 2 músicas gratuitas para um jovem que queira começar, por exemplo, no ramo musical. Já é um passo muito largo. Nós já temos essa solicitação por parte da administração. Mas os jovens nunca se inscreveram, os jovens não estão identificados em termos de licença, os jovens não têm vontade de ir solicitar a associação para se inscrever. Até este preciso momento, temos apenas músicos nominais, mas músicos identificados com documentações ainda não temos. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Por isso que a nossa visão é organizar, não é? Preservar e massificar. A organização passa por identificação e documentação dos artistas. E convidamos primeiro os artistas para se inscrever e assim que serão apoiados. Nós temos apoio disponível para os artistas, mas primeiro eles precisam se identificar. Muito obrigado, diretor Mário. Isso significa que a direção municipal só não apoia porque os membros ainda não se inscreveram, ou seja, não estão identificados. Mas gostaria de entender uma certa coisa. A princípio, o diretor Mário disse que os fazedores de arte têm ido à administração, já tem uma lista nominal deles feita. Isso significa que aquela lista nominal só significa que eles existem, mas não dá a eles propriamente o direito à identidade de que são fazedores de arte. Vejamos, compreendamos uma questão. Uma coisa é ser conhecido. Eu sou artista Mário, eu canto na modalidade X e todas as pessoas conhecem que eu sou artista Mário. E a outra coisa bem diferente é a documentação do artista. Para o artista ser oficialmente reconhecido pelo governo, primeiro deve ser documentado. E nós estamos a convidar a todos os artistas que a documentação não é paga. O registro é gratuito, a primeira documentação é gratuita. E até este preciso momento, eu pergunto, por exemplo, a realização dos registros não é da responsabilidade agora da direção. Já passamos a responsabilidade da Associação Municipal da Cultura, cujo até este preciso momento não nos passou nenhuma lista concluída e não nos passou, neste preciso momento, nenhum artista com solicitação de ser documentado. Mas os artistas estão lá. E nós temos feito publicações de que os artistas venham se inscrever. Para nós identificarmos de forma oficial alguém para ser apoiado, primeiro deve ser documentado. Então a primeira fase do nosso apoio é documentar os artistas. É um dos apoios também. Estamos a fazer o patrocínio para os artistas serem documentados, para que eles atuem, não só aqui, mas em outra paragem também do país. É um dos apoios. Tem outros apoios quanto aos músicos, de gravação de músicas gratuitas. Temos outros apoios aos artesãos, de apoio financeiro direto, mas esses têm sido difíceis serem localizados por parte da Associação Municipal da... Bem, estamos em direito com os nossos telespectadores a partir do nosso Facebook e a partir do nosso WhatsApp. Temos aqui o primeiro, que é o Delcio Pina.
O Delcio Pina gostaria de saber o porquê que o campeonato municipal sempre tem tido muita demora ao iniciar. Olá, Delcio. Eu agradeço pela preocupação de fazer esta pergunta de por que tem tido muita demora para arrancar, mas o arranque desta edição, que é a primeira edição que nós vamos realizar enquanto direção, porque anteriormente não foi uma direção, foi uma secção que nós não tivemos, mas assumimos todas elas ao aglomerar as questões numa única só. Estamos simplesmente atrasados através da situação da pandemia e através das inscrições que as equipes ainda não fizeram. Muito obrigada. E temos aqui ainda o Delcio Pina. Ele afirmou dizendo: qual é a lógica de haver desporto no município de Luau se não se faz sentido? O nosso diretor já nos deu alguns pontos claros. E temos o outro, Pedro Nafa. Ele disse: gostaria de saber se no município de Luau tem direção da juventude, cultura e esporte. Olá, o caro Pedro Nafa, caro internauta, é um internauta muito assíduo em termos das redes sociais, sobretudo o Facebook, que eu tenho acompanhado as suas publicações. É um jovem com protagonismo social em termos de intervenções, que é muito bom e eu tenho encorajado muito. Mas quando faz esta pergunta, eu até fico, de certo modo, equivocado e a ri-lo. Eu tenho olhado para ele com muita seriedade nas suas intervenções, mas uma pergunta como esta deixa-o banalizado de certo modo. Por quê? Ao perguntar se existe uma direção municipal de desporto, é uma pergunta muito banal. Por exemplo, eu posso aferir aqui diante das câmaras. Eu recebi há bem pouco tempo uma solicitação do meu caríssimo amigo Pedro, na qualidade de ativista social, nos remetendo na direção municipal que ele não reconhece, solicitando, nos dando convite para que nós fazemos parte de uma formação que eles pretendem realizar enquanto ativistas, se analisar no ponto de vista do cenário político que nós estamos a viver. Se nós não fôssemos maduros em termos de política, diríamos que são organizações juvenis que não podemos aderir. Mas pela força da democracia, nós respondemos documentalmente, favoravelmente, demos um sim, em nome da direção, e o ilustre Pedro não tem espaço onde vão realizar a sua atividade dos direitos humanos. Nós, a direção municipal, através de parceria com outras direções, solicitamos e vão conceder um espaço onde vão realizar este evento. E não reconhecer a existência da Direção Municipal da Juventude e Desporto é uma ironia diante de uma solicitação de alguém que reconhece que tem alguém para apoiá-lo enquanto diretor. Se calhar esta pergunta fê-la num sentido de provocação, e eu me agrada tanto a ouvir uma pergunta igual a esta, mas existe, que é representada por mim e é integrante por jovens interessados a resolverem os problemas da juventude. Ele pode ficar descansado, estamos lá para servi-lo. Ou seja, o jovem Pedro Nafa, que é o nosso telespectador, tentou ironizar. Exatamente. Estamos ainda aqui a pergunta. Temos 3 perguntas de apenas um telespectador, que é o Euclides Bento. Primeiro, ele perguntou: quais são os projetos que a direção tem com vista a atrair os turistas? É uma pergunta muito pertinente e nós agradecemos. É uma diferente de várias que nós já ouvimos. Esta é focal. Substantivamente na área de turismo, nós temos tido vários projetos na realização das atividades turísticas. E uma delas que eu quero convidar o Euclides Bento para participar na feira, que vai ser realizada na Feira Municipal de Turismo, Agricultura e Comércio, que vai ser realizada ao nível do município nos dias 26 a 28, que é o tempo que corresponde às festas da cidade do município de Luau. É uma das atividades da iniciativa da Direção Municipal da Cultura, do Turismo, cujo objetivo é convidar os investidores para encontrar as nossas potencialidades turísticas, comerciais e agrícolas, de modo a que haja um investimento privado e, através do investimento privado, consigamos atrair ou colocar à disposição do número de empregabilidade das nossas juventudes. É uma das iniciativas.
nós temos trabalhado com os nossos parceiros de modo a identificarmos os locais turísticos, de modo a vendermos as nossas potencialidades turísticas, como tem visto através da televisão e da rádio. Nós temos concedido várias entrevistas, de modo a que os turistas adiram e invistam no nosso município. Nós temos vários projetos e, se quiser taxativamente saber aquilo que nós reservamos, além, por exemplo, de feira como um dos projetos da atração turística, pode nos seguir mais próximo, nós daremos detalhe daquilo que nós temos como projeto da realização turística. Muito bem, jovem Euclides, a nossa direção está cheia de projetos concernente ao que se diz o turismo, né? E por outro, ainda estás convidado a participar da nossa feira. A segunda pergunta que ele faz é: o que falta para que as zonas turísticas do município sejam conhecidas e visitadas por naturais e estrangeiros? De facto, ele tem razão, o ilustre Euclides, quando diz que as zonas turísticas não são conhecidas. Na verdade, quando nós assumimos o consulado da Direção Municipal de Turismo, nós também não conhecíamos as zonas turísticas, as potencialidades turísticas do município. Mas nós fizemos um trabalho árduo na organização de dados e de identificação de zonas turísticas. Inclusive, alguns jovens locais fizeram parte da caravana que realizou a direção em busca da identidade das zonas turísticas. Nós já identificamos, já organizamos certas zonas, e algumas zonas são de acesso a todos os turistas locais, como bacias, por exemplo, do rio Kassai, as pedras ou bacia do rio Ngoana, cujos jovens fazem acesso, só que não são conhecidos, sendo potencialidades turísticas. O que falta mesmo é um plano de divulgação das potencialidades turísticas. É isso que nós estamos a dizer. Temos um plano de divulgação, não só a eventos ou plataformas iguais a este, como já vão ajudar a divulgar as nossas potencialidades turísticas, que eu já me referi. Temos as 3 árvores plantadas pelos 3 chefes do Estado, na altura o presidente Eduardo dos Santos, o presidente Edgar e o presidente José Kabila, que se encontraram aqui. São zonas turísticas de acesso muito restritas. Precisamos dar abertura e, se calhar, a situação da pandemia também condicionou muito na situação de convidar as várias pessoas interessadas de modo a visitar. Mas temos um plano bem estruturado que vamos divulgar e as pessoas vão aderir. É óbvio que nós vamos conhecer as nossas zonas. Podem ficar descansados, que é a nossa preocupação também. Muito obrigado, Reitor Mário. Bem, a terceira pergunta que o nosso telespectador Euclides Bento faz ainda é: a cultura é um grande potencial deste município, mas pouco ou nada se fala da sua ancestralidade. Qual é a razão? Muito obrigado. É uma pergunta muito profunda e muito provocadora. Nos remete para nós revelarmos vários projetos que nós temos aqui pendentes. E dá para compreendermos que o ilustre Euclides está muito preocupado com a situação cultural e turística. Mas, por exemplo, quando a situação dos nossos ancestrais é uma situação que caracteriza a nossa identidade cultural do município. Mas só para termos uma ideia, nós estamos a elaborar um documento que se chama o Perfil Municipal de História, Cultura e das Autoridades ao nível do município, o Perfil Histórico-Cultural do município. O Perfil Histórico-Cultural do município é um documento que está sendo trabalhado através de auscultações de autoridades tradicionais, de entidades eclesiásticas, da sociedade civil em geral. É um documento que nós temos o compromisso de apresentar em setembro deste ano. É um documento que dispõe dados culturais, dados da fundação do município, dados de infraestruturas que o município dispõe, dados da chegada dos portugueses. São dados históricos muito vastos. É um documento investigativo que vamos colocar à disposição dos estudantes, jovens e todo aquele que queira saber sobre algum dado relativo ao nosso município. Esse é um dos méritos que nós vamos trazer como visão da direção municipal quanto à preservação cultural. Este documento é muito importante, em setembro vai ser apresentado. Bem, significa que a nossa direção tem feito, ou tem dado todo o seu esforço para desenvolver a cultura a nível municipal. O Isaac Lucano ainda gostaria de saber quais são as oportunidades que a direção municipal oferece aos jovens talentosos. Bem, é uma pergunta, se calhar, muito importante também, porque foca muito e coliza muito com aquilo que são os nossos objetivos. Nós dissemos que os nossos objetivos assentam em 2 pilares.
a sustentabilidade e a construção da identidade cultural do município do Luau. Quanto à sustentabilidade, o foco principal da direção municipal quer fazer dos artistas como entes para criar autossustento através da arte. Nós queremos fazer dos artistas como uma fonte de autossustentabilidade das famílias. Isso é através de quê? Por isso que nós dissemos que primeiro precisamos identificar os artistas, precisamos registrar os artistas, precisamos documentar os artistas e precisamos apoiar os artistas. E esses apoios todos vão concorrer para que os artistas não só façam da arte uma recreação e um passatempo, mas façam da arte como sua fonte de sustentabilidade. Encontrem na arte como mecanismo de autossustento. Por exemplo, nós quando entramos, assumimos os consulados da direção, os nossos artistas locais não pediam cachê, mas nós convidamos os artistas municipais. Nós dissemos que para te convidarem para você realizar uma atividade artística, quer pela administração municipal, quer para qualquer evento cultural, o artista deve pedir um cachê de participação. Para isso, deve estar organizado. Tenham agentes, tenha alguém que vai gerenciar a sua carreira artística. Para isso, tenha um documento, resistem-se. A administração municipal tem feito isso. É a primeira entidade a respeitar e a valorizar os artistas. Quando convida o artista, paga uns 20, 30 mil kwanza, 15 mil kwanza. É um gesto mais que significativo da valorização artística. Quanto aos jovens talentosos, nós temos que trabalhar para identificar todos os jovens talentosos para que estejam em pé de igualdade na concorrência com os outros artistas do cenário provincial e do cenário nacional. Nós estamos a dizer que a situação das restrições está a nos impedir muito, mas há bem pouco tempo nós temos projeto, por exemplo, de realizar o concurso para elegermos os melhores artistas no campo da música, para elegermos o melhor artista plástico, para elegermos os melhores artífices. Quando vamos atingir esses melhores, terão de submeter para concorrer, por exemplo, o top dos mais queridos da província. Ganhando o top dos mais queridos da província, estará em condições para concorrer e se interlançar para o mercado nacional. Essa é que é a nossa política. Os nossos artistas devem estar em pé de igualdade e concorrência artística com os outros artistas. Esse é que é o nosso foco. Não é somente tirar o dinheiro e entregar ao artista, mas esta forma de organizar o artista, de preparar o artista para que esteja em condições de concorrer em pé de igualdade com os outros, é um objetivo muito importante e eleva ao espírito artístico de qualquer jovem que queira participar. Obrigada. Isaac Lucano, respondendo as suas perguntas. Continuem a nos acompanhar a partir do nosso Facebook, a partir do nosso WhatsApp, YouTube, para estarem ligados às nossas entrevistas. Dá-se por encerrado a sessão de perguntas e respostas dos nossos telespectadores, estão feitas. E por outro, agradecemos ao nosso diretor da Cultura, Juventude e Desporto, o Dr. Mário Zango, que se fez aqui presente à nossa primeira edição do nosso programa FUPA TV. Eu quero agradecer como palavras finais. De facto, é um desafio juvenil muito bom, que eu gostava aqui que convidasse outras personalidades ligadas à cultura e ao desporto, de modo a que possamos esclarecer os nossos jovens, a nossa camada artística, para que esteja atenta naquilo que são os desafios da direção municipal. Eu gostei tanto de estar aqui. Eu não estava surpreso, porque estou acostumado com pressões iguais a esta por parte da juventude, e eu tenho recebido preocupações por parte da juventude. Uma das minhas identidades é a tolerância. Eu tolero muito. Tolero até ofensas de jovens que não têm escrúpulos, mas eu aceito as ofensas. Mas deste modo, esse é um programa que vai elevar as capacidades e o desafio dos jovens em termos de realização artística. Continuem, nossos jovens fiquem tranquilos, artistas em geral fiquem tranquilos. Nós temos projetos direcionados para os artistas. Apenas trabalhem, resistam-se, organizam-se e nós temos apoio. E a nossa existência, enquanto direção, existimos para advogar os direitos e aquilo que são os méritos para vocês como jovens. Muito obrigado. Muito obrigado a nós. Então, jovens do nosso município, ou seja, da nossa banda, organizem-se, registrem-se, para vocês serem identificados a partir da nossa direção municipal. Só assim, vocês terão tanto o apoio direito e indireito da nossa direção.
Para já, voltamos na próxima edição. Cuidem-se, usem a máscara, lavem as mãos com sabão e até mais.